Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Professor Rodrigo Gomes, Geografia. Hoje nós vamos bater um papo, falar de urbanização. É isso mesmo. Dando continuidade ao estudo da América Latina, nós vamos falar hoje especificamente do Brasil, mas eu vou apresentar alguns dados para você de maneira geral, de como que é essa urbanização, como se deu essa urbanização nesse espaço. Tranquilo? Nós sabemos que existe muita desigualdade, né, por muitos países que aqui se encontram na América Latina. Nós sabemos que dentro do Brasil existe também muita desigualdade. Essa urbanização não se dá de forma igualitária. Há vários pontos e contextos para serem analisados, o porquê de determinada situação. E vamos bater um papo referente a esses termos aí. Lembrando que é muito importante que possamos fazer um recapitular a questão de paisagem e lugar. Lugar é algo que pertencemos àquele lugar, né? Quando você vai para determinado lugar, né? Eu moro em determinado lugar. Então é importante, porque quando falamos de um estudo geográfico, né, de lugares, de países, estados, cidades, é preciso entender esse espaço de lugar, tranquilo? E paisagem? Paisagem, sabe aquele termo bem simples, paisagem cultural, paisagem natural. E dentro desses dois parâmetros, nós podemos dizer que há uma transformação ao longo dos anos, né? A própria natureza por si só vem sofrendo algumas alterações, e aí com o auxílio e a manutenção do homem, podemos observar que tem muito mais ainda transformações. Então, quando falarmos de paisagem, podemos analisar um recorte de um mapa, de um espaço, uma paisagem que foi tirada de determinado lugar, e aí possivelmente o estudo ficará bem bacana, tranquilo? E para começar, vamos lá, vamos ver um videozinho bem curtinho para falar sobre a origem do Capão Redondo e o distrito do Campo Limpo. Você conhece a história? Se não conhece, se liga aí. A história do Capão Redondo ela começa com a cidade de Santo Amaro. Santo Amaro é uma das primeiras cidades do estado de São Paulo e até do Brasil. Ela se tornou muito conhecida na história do estado de São Paulo pela presença de um dos primeiros núcleos de imigrantes alemães no Brasil e no estado de São Paulo. Esses imigrantes alemães eles se estabeleceram nesta área ao fundo, um espaço de uns 20, 30 quilômetros, numa colônia que trouxe 900 a 1.000 imigrantes da Alemanha no começo do século XIX. Em 1915, esses adventistas chegam aqui no bairro do Capão Redondo, e quando eles chegam aqui neste bairro de Capão Redondo, eles chegam através de uma moça negra chamada Catarina das Dores. Ela era filha de uma escrava alforriada da família Klein, e ela, interessada em ouvir um pouco mais da mensagem adventista, ela traz os missionários para a casa da família, que era uma grande casa no Brooklyn, e ali então uma boa parte da família se converte. Alguns dizem que a mãe de Catarina, que era a dona Domingas, que era uma escrava, ela na verdade ela foi estuprada por um membro dessa família, Klein, e essa Catarina seria a filha da Domingas. Ela se torna a primeira aluna do Colégio Adventista que surge no Capão Redondo em 1915. E o bairro do Capão Redondo é um bairro que surge junto com esse projeto missionário adventista de expansão da mensagem evangélica no Brasil. O Capão Redondo levou esse nome porque essa região era coberta por uma mata que a gente chama de Mata Atlântica. Uma área muito circular, de talvez uns 50 quilômetros, de muita mata. Os adventistas compraram uma grande propriedade, e acho que por volta de 20 contos de réis eles pagaram, uns 300 acres, e eles começaram no dia 28 de abril de 1915 esse empreendimento aqui na região.
A gente percebe nos anos 60 o surgimento de grandes favelas, de uma população que vem do Nordeste, deixa de vir da Alemanha, né? A Alemanha foi no século XIX, a partir do século XX você percebe a presença de alagoanos, pernambucanos, baianos. Essa população nordestina, ela ocupa esse espaço, e o Colégio Adventista, que era um colégio relativamente isolado, distante, pela sua filosofia de valores educacionais cristãos, numa área mais natural possível, distante das cidades, isso se perde. E aí, espero que vocês tenham gostado do vídeo, bem bacana, interessante, né? Quem diria, há muitos anos atrás, várias fazendas foram loteadas, e aí deu surgimento a esses bairros que nós conhecemos, que estão próximos, né, da escola onde estamos estudando. E aí também é legal e interessante saber que os adventistas tiveram uma contribuição bem significativa, né, para esse crescimento populacional, para essa urbanização que se deu. E isso é muito interessante, tá bom? É claro que se nós pegarmos aí cerca de 4, 5 décadas, né, houve uma alteração tremenda, né? Algumas fotos retratam isso, e cada vez mais a dinâmica de uma sociedade é assim que se comporta mediante aos desafios. Tranquilo? Então, para dar continuidade aí, vamos ver algumas definições sobre urbanização. E eu tenho certeza que agora vamos fechar com chave de ouro. Vamos lá? Pessoal, o primeiro problema de urbanização, e é a coisa que a gente mais tem que chamar a atenção, é que urbanização e crescimento urbano não são as mesmas coisas. Crescimento urbano é a expansão física de uma cidade, ou seja, o aumento em área de um espaço urbano. Portanto, crescimento urbano é diferente de urbanização. Quando falamos assim, urbanização, estamos falando do processo no qual a população da cidade cresce mais que a população do campo. Outra coisa para ficar atento, país urbano é aquele com mais de 50% da população vivendo em cidades. Então, beleza. Agora que você já entendeu o que é urbanização e suas variações mais próximas, vamos lá que eu vou te explicar como que esse conceito acontece, ou seja, quais são suas causas. O conceito da cidade grande não existe há tanto tempo assim. Ele é fruto da Revolução Industrial, um fenômeno que se intensificou entre os ricos no século XIX e entre os pobres e emergentes no século XX. Foi o momento em que a cidade era o espaço que estava oferecendo emprego para a população. Muitas vezes, as condições precárias do campo e a promessa de uma vida melhor na cidade impulsionam essa migração chamada de êxodo rural. E aconteceu no Brasil a partir de 1930. O êxodo rural é exatamente isso, um grande movimento migratório que ocorre de uma área rural para uma área urbana. E aí, espero que vocês tenham gostado desse bate-papo sobre urbanização. Lembrando que não esqueçam dessa diferença, tá? Urbano e urbanização. Então nós temos aí, em um contexto geral, como que São Paulo, extremo sul, na zona sul, onde nós estamos localizados, teve esse processo de urbanização, né? Teve lá no início, lembrando,
alguns imigrantes da Alemanha vieram para cá, e desse começou essa miscigenação, né, dos povos nativos, e daí foi dando origem a uma população maior, tá? E uma curiosidade, lembrando que no Capão Redondo, a concentração das fazendas, do grande setor de hortifruti ali em Santo Amaro, naquelas proximidades da área central, Capão Redondo era uma área de lazer. Então os moradores aos finais de semana vinham para cá para poder descansar, pescar, né, descansar um pouco e depois na segunda voltar, né, à sua rotina normal. E aí, com o passar do tempo, essa população começou a aumentar, né? Foi loteado os lotes e aí os bairros foram cada vez mais se aproximando das questões econômicas e a população com certeza foi surgindo aí, tá? Então o êxodo rural também contribuiu bastante porque as pessoas saem do campo para poder vir na cidade, a cidade tem uma maior demanda de emprego e possibilidade de sustentar os seus familiares. Tranquilo? Então vou ficar por aqui. Um beijo grande para vocês. Se gostaram, curte lá. Se não, comentam também. E a gente vai ficando por aqui. Beijão. Tchau, tchau. Boa.